Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Drogaria São Francisco. Sempre ao lado da comunidade. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita, Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita. E o nosso programa vai ao ar graças aos nossos apoiadores culturais Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina, Ótica Silvio Joalheiro e Odontologia Lauda. E hoje está comigo uma pessoa que eu conheço há, sei lá, 40 anos. Não diz muito, não diz há quanto tempo. É melhor não dizer. Vão achar que nós somos velhos. Que a gente se conhece há mais de 40 anos. Norma Scherer Cassel. A Norminha não é a primeira vez que eu trago ela no programa. E por isso que eu agradeço mais essa oportunidade de debater um papo contigo, Norminha. Muito obrigado. Muito eu obrigado que agradeço, por ter aceito o meu convite para estar aqui hoje. Tá? Muito obrigado mais uma vez. Agora, oficialmente. Norminha. Pois não. Tu és uma vidente ostensiva, ou seja, tu enxerga o outro lado tão bem, bem frequentemente. Bem frequentemente. E tão bem quanto tu enxerga o lado de cá, né? Tu sabe, o pessoal do lado de lá já te disse por que tu nasceste com essa capacidade, digamos assim? Eu nasci com essa responsabilidade. Não é capacidade, é responsabilidade. Certamente porque precisava melhorar muita coisa em mim. Aham. Então, considero, não com um mérito, pelo contrário, isso são dívidas que eu estou pagando. Uhum. Isso são coisas que eu tenho que aprender. Então, aprendi desde pequena que existe uma outra vida, tive dificuldades para muitas vezes entender como lidar com esses dois mundos ao mesmo tempo. Não é uma tarefa fácil, mas certamente não foi por boa coisa que eu consegui essa responsabilidade toda. Certamente isso aí são dívidas minhas, são erros meus, e a mediunidade vem como uma oportunidade para eu corrigir esses problemas, para eu dilapidar o meu espírito, que afinal de contas, como todos nós aqui num planeta de expiações e provas, ainda é muito atrasado, não? Se na próxima vez lá, na próxima encarnação, na próxima descida, digamos na próxima vinda, na próxima vinda, te dissesse assim, Norma, tu vai ter a oportunidade de optar em querer novamente descer, encarnar como uma pessoa que enxerga os dois lados com a mesma facilidade ou não? Qual seria a tua resposta? Pois eu suponho que talvez responda, certo, eu aceito. Aham. Porque, na verdade, ver a outra realidade, embora traga uma série de problemas, ajuda muito em uma porção de coisas que a gente precisa compreender na vida. Então, é provável que eu aceite voltar vendo a outra realidade, vendo o outro mundo, com dupla vista. Aliás, eu gosto de fazer um pequeno detalhe. Sim. As pessoas confundem muito vidência com dupla vista.
Em geral, no sentido comum, vidência é a capacidade de adivinhar o futuro. Vidência é capacidade... Não, a vidência não é a capacidade de enxergar. Não, é adivinhar. É nesse sentido que as pessoas usam. Quando te dizem assim, ela procurou uma vidente, entendi. ela foi procurar alguém, tipo cartomante, por exemplo, que lhe lesse o futuro, que dissesse como é que ela deve fazer para as coisas materiais. Sim. Eu não sou vidente. Nesse sentido, eu não sei adivinhar o futuro de ninguém. Eu apenas tenho dupla vista. Ou seja, tu enxerga aqui e lá. Eu enxergo uma outra visão, eu tenho uma outra visão que os outros não têm. Aliás, deve ser para compensar, sabe? Porque neste mundo eu enxergo tão pouco que tu não imaginas. Eu enxergo, olha só, eu não enxergo com o olho esquerdo, eu enxergo só com o direito, tenho 1/3 da visão normal no direito. Então o que eu enxergo é muito menos do que os outros enxergam. Eu tenho uma enorme dificuldade para ver. Em compensação, eu posso enxergar espíritos, que a maioria das pessoas não vê. Então... por exemplo, tu enxerga assim quando tu... Podia citar outro exemplo, mas quando tu chega em algum local, algum lugar, numa loja, frequentemente, na casa de uma pessoa, etc e tal, não sei, qualquer lugar. Frequentemente. É sem esperar. Sim. A gente recebe a figura, vê a figura, mas por que eu estou enxergando a criatura? Mas tem que se acostumar com isso, para aprender. Às vezes eu mando perguntas pelo pensamento, às vezes eu falo com a criatura por pensamento, outras vezes não. Às vezes só vejo. Isso cria uma porção de embaraços para a gente. Acredito. Uma porção. Imagina tu chegar numa palestra. Era isso que eu vou te perguntar agora. É isso? Não sei se é exatamente isso que tu vai dizer, mas a minha pergunta sobre palestra é a seguinte. Tu é palestrante espírita, né? Sim. Na Lar Joaquina. E não só na Lar Joaquina, tu vai aonde? Não, na Lar Joaquina, né? Sim. Quando tu está dando uma palestra, tu está enxergando o público encarnado, digamos assim, as pessoas vivas. Quer dizer, os outros lá também são vivos, né? Vivas, né? Entre aspas. Tu enxerga como é que chama? Os acompanhantes espirituais. Os acompanhantes espirituais, enfim, o público espiritual na palestra? Frequentemente. Frequentemente. Não é sempre. Até porque muitas vezes houve situações tão complicadas que eu pedia para não ver, fazia minhas orações pedindo fervorosamente para não enxergar. Certo. Mas com o tempo, com a experiência, a gente vai aprendendo a lidar com isso. Então é muito comum que eu chegue num lugar público e enxergue as duas realidades ao mesmo tempo. Isso cria cada embaraço, cada problema, cada situação tão complicada, cada saia justa. Imagina o orador falando seriamente num assunto importante. E eu olhando para ele, vendo uma quantidade de 3 ou 4 espíritos que estão ali atrás dele, debochando dele, fazendo palhaçada, fazendo brincadeira. Tu não sabe, tu perde o respeito pela criatura. Sim, entendo. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender é a respeitar a todos, apesar da situação em que se encontram, né? É muito difícil isso, não é fácil. E o público é o maior encarnado ou o público é o maior desencarnado? Depende, varia. Às vezes é mais desencarnado que encarnado. Outras vezes tem 1 ou 2 desencarnados só por ali. Alguns que estão tratando de arrumar o ambiente. Se o ambiente é bom, vale a pena ver. Mas quando o ambiente é bom, por exemplo, numa casa espírita, que a gente chega para fazer uma palestra, ou que a gente vai ouvir uma palestra, é tão bonito de ver a preparação do mundo espiritual, é muito mais bonita do que a material, né? E às vezes eu não ouço o orador falar, parece que me cortam o orador que está falando, e eu fico ouvindo ou um coral de crianças cantando, ou um outro coral de pessoas mais idosas cantando louvores a Deus, hinos lindíssimos, coisas, às vezes vale a pena ver o outro lado. Norminha,
me permite te fazer uma Pois não. pergunta. Tu já esteve seguramente numa cerimônia em outros lugares de outras correntes religiosas, digamos, Já, sim, missa, sempre. culto evangélico, Eu etc. vou a igrejas tranquilamente. E tu enxerga o pessoal do outro lado também, por exemplo, Às numa missa? vezes, na Igreja Católica, se vê coisa lindíssima. Acredito. Às vezes a gente vê espíritos elevadíssimos mesmo. Mas isso já, quando se entra, se sente um ambiente completamente diferente. Vê que é um ambiente elevado, purificado pela oração, que as pessoas que estão ali são pessoas de boa vontade, né? Podem não pensar como a gente pensa, Sim, mas com certeza. certamente são bem intencionadas. Mas sem então, dúvida. a gente vê pessoas maravilhosas nesses cultos, nessas missas. E frequentemente vejo isso em enterros. Nas cerimônias finais, ali, quando o padre aparece para fazer a encomendação. A encomendação do falecido ou da falecida. Quando o padre aparece, frequentemente o padre vem acompanhado por uma porção de espíritos muito elevados. Que coisa. Não é sempre, não é Sim. regra geral. Sim, sim. Mas frequentemente a gente vê isso. E ali é tão bonito de se ver, realmente é muito bonito, porque a vibração modifica. Exatamente. A vibração é que é outra, é completamente diferente da nossa vibração material, né? Então, aquele ambiente fica totalmente modificado, ele vira pura luz, pura claridade, e muitas vezes caem pedacinhos de flores, as pétalas de flores, assim, caindo do céu, caindo de cima. É um ambiente lindíssimo de se ver. Porque os bons espíritos, os espíritos... Eles não têm religião. Não têm religião. A religião, né? É o amor, né? Exatamente, é o bem, fazer o bem. Fazer o bem, Essa é o bem. a religião dos espíritos elevados. É o que Jesus né? veio nos ensinar. Mas é lógico, sem Não é? dúvida. Jesus não criou nenhuma religião. Não né? criou, não era adepto de religião nenhuma. Mas com certeza. Né? Tá? E é exatamente isso que é preciso a gente entender. Coisa mmaravilhosa. Esse ecumenismo é, sem dúvida, um progresso nosso em relação às ideias religiosas. Norminha, vamos dar uma guinadinha um Pois pouco. não. Quando uma pessoa desencarna, por exemplo, ela, como é que eu vou perguntar? Ela tem a liberdade, eu não sei, opção, Sim. de escolher em Como é que ela vai ser continuar? levada para onde a espiritualidade está tentando levá-la, ou ela tem a possibilidade de não querer ir e ficar naquele ambiente familiar, etc. A cada um segundo suas obras. Sim. Não é? Cada um. A cada um segundo suas obras. Então, aqui a gente está plantando. Desencarnou, vai colher. Certo. Então, vai depender muitíssimo do tipo de vida que a pessoa levou. Há pessoas que têm méritos extraordinários e, quando desencarnam, podem efetivamente escolher para onde vão. Se vão para uma casa de repouso, se vão para uma reunião de espíritos elevados. Uma casa de repouso no mundo espiritual. No mundo espiritual, sim, sempre ela sabe que vai para o plano espiritual. Então ela pode escolher se ela vai para uma colônia espiritual, se ela vai se encontrar com parentes já desencarnados e ficar com eles na casa que eles habitam, se ela prefere, mas ela não vai pedir, se ela for um espírito elevado, para ficar entre os familiares. Certo. Porque ela sabe Porque que o lugar ela está dela se não desprendendo é ali. da matéria. Sim. Ela só vai ficar junto dos familiares se ela for muito apegada às coisas materiais. E isso é sempre muito ruim. Isso é sempre muito difícil, muito penoso. Até ela conseguir se desprender, ela vai precisar da ajuda de muitos espíritos superiores. Norminha, na vida da gente, quem manda na gente é a gente mesmo, né?
Mas aqui, quem manda é a produção. Certamente. A produção está me dizendo que nosso tempo terminou. Muito bem. No primeiro bloco. Primeiro Nós bloco. vamos fazer um intervalinho de 45 segundos, se tanto, e a gente já volta. Tá, Não sai daí. Roda e avisa 1 minuto. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Drogaria São Francisco. Sempre ao lado da comunidade. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita, Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina, Ótica Silvio Joalheiro e Odontologia Lauda. E para quem está chegando agora, estou batendo um papo hoje com a minha super querida amiga Norma Scherer Cássio, né? Eu conheço ela, Norma Scherer, filha do Major Scherer, muito Exatamente. conhecido nas antigamente da cidade. Então agora né, deixa eu chegar lá. E eu estou batendo um papo assim sobre N assuntos com ela. E eu vou iniciar, Norminha, esse segundo bloco te fazendo uma pergunta totalmente diferente daquilo que a gente falou no primeiro Antes. bloco. Uma criança desencarna. Ao contrário da Norminha, por exemplo, que já passou dos 60 anos, não precisa dizer a idade. Já passou dos 60 anos. 8,6. Muito bem. Bom, estou dizendo porque ela revelou. Que não teve chance de acertar essa criança e nem de errar, entende? Para onde que essa criança, quando morre, por algum motivo, nós sempre morremos por algum motivo, para onde que vai o espírito dessa criança? Isso é uma das coisas mais bonitas que eu conheço na vida. É essa interação de todos nós. Ninguém progride sozinho. Ninguém vive sozinho. Nós vivemos em conjunto. Na verdade, a gente não vive, a gente convive. Então, a prova de um ajuda o outro. Essa é uma verdade insofismável. Para te explicar isso aí, eu deveria te dizer o seguinte: o desencarne de uma criança bem novinha, Em tenra idade. bem tenra idade, o desencarne de uma criança é sempre uma prova maior para os pais e para os familiares do que para o espírito que desencarna. O espírito que desencarna não teve oportunidade nem de errar nem de acertar, como tu acabaste de dizer. Certo. Entretanto, ele cumpriu uma etapa. Provavelmente, ele era aquele cidadão que veio para viver 60 anos neste mundo, se suicidou aos 45, ou se suicidou aos 50 e poucos, e ficou faltando um pouquinho. E esse pouquinho ele vem cumprir depois aqui. Mas o cumprimento dessa prova dele ajuda os familiares. E vou te explicar uma coisa, porque agora eu ouvi meu pai e ele me autorizou a dizer isso. Peraí, só um pouquinho antes. Se assustou? Repete. Não me assustei, mas eu quero que tu repita para o nosso telespectador. Quem é que te autorizou? Meu pai. Meu pai, eu vi meu pai há pouquinho no intervalo e ele me autorizou a te dizer o seguinte.
Antes de eu nascer, Ah, eu sou, agora sou mais velha atualmente. Certo. Eu tinha uma irmã que viveu 10 meses. Ela tinha 10 meses quando eu nasci. Eu nasci no dia 21 de outubro e no dia 9 de janeiro seguinte ela morreu. Imagina o que isso representou para o meu pai e para minha mãe. Nossa Senhora, meu Deus. Especificamente para o meu pai. Ele aprendeu o Espiritismo, ele descobriu o Espiritismo. Por causa do falecimento da minha irmã. Por essas perguntas. Qual é a função da morte numa criança de 10 meses de idade? Qual é a função de Deus nisso aqui? O que Deus está querendo me dizer com isso aqui? Um sofrimento intenso, claro que foi. E por causa disso ele descobriu o Espiritismo. E foi um dos pioneiros do Espiritismo em Santa Maria. Exatamente. Isso serviu não só para ele, como para todos nós que viemos depois, especialmente para mim, e para uma porção de gente que aprendeu o Espiritismo através daqueles pioneiros, aqueles primeiros que em Santa Maria trouxeram. Uma tia da minha esposa, a tia dela chamada Eva, era muito fã, naquela época chamavam Major Scherer. Major. Que era o teu pai, Era né? conhecido como Major. Exatamente. Se ele está aqui, Estava. ou então que ele receba o nosso abraço e com certeza se a tia Eva... Ele disse, pode falar. Pode falar. E não sei se ele vai lembrar chamava de tia Eva Xavier. Não duvido que eu lembre. Ela era muito fã do Major Scherer na época. Norminha, vamos sair de uma criança e vamos, como diz o gaúcho, vamos enveredar, né? Enveredar. Tu é muito novinha, não deve conhecer esse termo, né? Enveredar. Sim, né? sim, vamos pela vereda dele. Norminha, morte coletiva. Que sofrimento. Que sofrimento. Como é que eu vou te perguntar assim, ó? Os espíritos que morrem num evento, morrem juntos num evento, pode ser um acidente, mesma situação, um acidente de avião, seja o que for, eles são levados todos para o mesmo local ou eles se dispersam? Tu pode me dizer como é que funciona isso aí? E vou emendar uma outra. Tu já chegou a assistir com a tua dupla vista um evento desse de parte da espiritualidade? Não, eu nunca assisti nada disso. E agradeço a Deus por não ter visto aqui. Graças a Deus. Mas o que eu posso te dizer de novo, a cada um segundo suas obras. Sim. O acontecimento é um só. As criaturas desencarnam ao mesmo tempo. Mas cada desencarne é individual, é diferente do outro. Não há dois iguais. Sim. Então, cada pessoa toma conhecimento do que está acontecendo de maneira diferente. Alguns ficam no local em que o acontecimento ocorre por longo tempo, não só dias ou meses, sim, mas anos. Porque a percepção do tempo lá é diferente. Totalmente. No caso das guerras, por exemplo, no local em que a pessoa morre, um deles pode ficar anos, séculos, quase. Sem perceber, inclusive, que morreu. Sem perceber, às vezes, que morreu, ou às vezes percebendo, mas com certeza de que tem que continuar lutando. Ele sabe que ele tem que continuar lutando, a ideia dele naquele momento, ele fica totalmente perturbado. A cada um vai ser dado segundo a sua evolução. Depende do que ele considera a morte, de como ele viveu. A gente colhe depois da vida o que semeou aqui, é verdade. Perfeito. Vamos falar já que a gente está numa pandemia. Numa pandemia que é danada. Danada. Vamos falar desse tal de Covid.
A pessoa que morre numa pandemia, como é essa que nós estamos vivendo agora, é porque chegou o momento dela? Como é que funciona isso? Isso seria fatalismo. Seria fatalismo. Isso seria fatalismo e nós não aceitamos fatalismo. Então, na verdade, as coisas não são assim, fulano tem que morrer no dia X, a tal hora, tantos minutos, tantos segundos. Não existe isso. Com certeza absoluta. Não é, o nosso planejamento é genérico. Nós estabelecemos, vou viver aproximadamente 80 anos, Sim. fazendo tais e tais coisas, eu tenho que melhorar em tais e tais aspectos da minha personalidade. E o tempo de que eu precisar para trabalhar vai depender do meu merecimento. Então, se eu tiver merecimento, vou vivendo, vou melhorando as minhas condições. Então, não está escrito que eu vou desencarnar por Covid-19 no dia tal. Não. Isso não existe. Isso não existe. Até porque nós temos livre-arbítrio. Certo. O meu livre-arbítrio permite que eu saia para a rua, se quiser, e vá para uma festinha hoje à noite. Então, está em mim entender que isso é errado, pensar nos outros, pensar em mim, mas pensar principalmente nos outros, nos meus familiares, nos meus amigos, as pessoas com quem eu convivo, e ter juízo suficiente para não ir à festinha hoje. Sim. Então, depende de cada um de nós. E os nossos atos vão gerando consequências. Então, não está definido que eu vou morrer por Covid-19, mas eu posso morrer por Covid-19 dependendo das minhas atitudes. Eu sou sempre responsável por tudo que me acontece. E o casamento entre A e B consta no planejamento espiritual? Às vezes, sim. A produção me disse que faltam 2 minutos. Eu quero te fazer uma pergunta depois dessa. Então tá, então rapidamente. Às vezes a gente planeja voltar com fulano por quem a gente tem várias dívidas, certo. com quem a gente está. Outras vezes não. Outras vezes a gente se encontra aqui e acontece. Perfeito. A quarta-feira retrasada, nós estamos hoje no dia 10 de março de 2021. Eu bati um papo aqui com a Eliane Correia, uma colega lá do Lar de Joaquina. E eu disse para ela que eu ia bater um papo contigo, e ela disse assim, então faz uma pergunta para a Norminha. O que dizer, essa é a pergunta dela, mais ou menos, essa, não é com literalmente essas palavras. Pergunta para ela o que a gente diz para alguém que sente, digamos assim, como é que eu vou dizer, mediunidade, sente coisas diferentes. Coisas diferentes. De parte da mediunidade, mas que não se interessa por isso e não quer tampouco aprender, aliás, o que é um direito dessas pessoas. É um direito. Entende? Certo? Mas o que dizer para elas? Em primeiro lugar, tentar explicar para essa pessoa que aquilo é uma coisa natural, normal, e o que significa isso. Explicar, à luz do Espiritismo, o que significa essa série de sensações diferentes que a pessoa está sentindo. Exatamente. E dizer para ela, é uma responsabilidade. Tu pode aceitar ou não. E tu vai responder por ter aceitado ou não aquilo ali. Então, tu é que vais resolver se tu queres seguir este caminho, se tu não queres seguir o caminho. Perfeito. É apenas uma oportunidade. Perfeito. Norminha, tu quer deixar alguma mensagem? Se tu quiseres, por favor, olha para a câmera 3 aqui e fica à vontade. Pois não. Não, eu quero desejar a todos que essa pandemia, que no momento nos assusta, nos preocupa, nos envolve, que essa pandemia desapareça logo, que ela acabe com os nossos erros, que nós saiamos desse período difícil um pouco melhores do que nós éramos antes.
Eu quero desejar a cada um daqueles que me ouvem nesse momento muita paz, muita bênção de Deus, muita ajuda espiritual, para que todos nós possamos sair desse período complicado mais cristãos, mais preparados para servir ao próximo, mais dispostos a amar o nosso semelhante e a Deus sobre todas as coisas. E com essas palavras da Norminha, eu quero agradecer mais uma vez, Norminha, aqui, já que não dá para apertar a mão, nem se abraçar. Nem dá. Por enquanto, na próxima vez... já com será certeza possível. Absoluta. Né? Já será possível. Eu quero agradecer a Norminha mais uma vez, muito obrigado. E agradecer a você que nos assistiu nesse nosso mais um programa Palavra Espírita. Muito obrigado aos nossos patrocinadores, ou melhor dizendo, nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina, Ótica Silvio Joalheiro e Odontologia Lauda. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio cultural, Drogaria São Francisco. Sempre ao lado da comunidade. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita, Estudo e Caridade, Lar de Joaquina.